Livro de 2 Crônicas, capítulo 28. Acás é ímpio e os sírios afligem-no. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor como Davi seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disto, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. Pelo que o Senhor seu Deus o entregou na mão dos reis dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual o feriu com grande ferida. Porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais. Zicri, varão potente de Efraim, matou a Maacéias, filho do rei, e Asricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo e trouxeram despojo para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. Porventura não sois vós mesmos aqueles entre os quais há culpas contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouve-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jesquias, filho de Salum, Amasa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha. Eles disseram: Não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa e já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos, vestiram no despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram e os calçaram, eles deram de comer e de beber e os ungiram, e todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos e os levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo o rei Acás enviou aos reis da Síria a pedir que o ajudassem. Demais disso, também os edomeus vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da campina e do sul de Judá e tomaram Bet-Semes e Aijalon, Gederote, Socó e os lugares da sua jurisdição, Tina e os lugares da sua jurisdição, e Ginzo e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque desviara a Judá de que todo se dera a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu. Porque Acás tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e a deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, tal era o rei Acás. Porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram e disse: Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém eles foram à sua ruína e de todo Israel, e ajuntou Acás os vasos da casa do Senhor, e fez em pedaços os vasos da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso e a outros deuses, assim provocou a ira o Senhor Deus de seus pais.
O resto, pois, de seus sucessos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acás com seus pais e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Livro de 2 Reis, capítulo 16. Acás, rei de Judá. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, à luta, e cercaram Acás, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria, e lançou fora de Elate os judeus, e os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. E Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel que se levantam contra mim. E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco, tomou-a e levou o povo para Quir e matou a Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou o sacerdote Urias a semelhança do altar e o modelo conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. Queimou o seu holocausto, a sua oferta de manjares, derramou a sua libação, espargiu o sangue dos seus sacrifícios para sacrifício naquele altar. Porém o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar, do lado norte. E o rei Acás mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: No grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, e o holocausto do rei, a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias o sacerdote conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. E o rei Acás cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia, o mar tirou de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-los sobre um pavimento de pedra. Também a coberta do sábado que edificaram na casa, e a entrada de fora do rei retirou da casa do Senhor, por causa do rei da Síria. Ora, o mais dos sucessos de Acás e o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acás com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias seu filho reinou em seu lugar. Capítulo 17. Oséias, rei de Israel. No ano 12º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Assíria o prendeu e colocou na casa do cárcere. Porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos.
No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria, transportou a Israel para a Síria e fê-los habitar em Hala e em Rabor, junto ao rio Gazã, nas cidades dos Medos. Aconteceu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. E andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel e dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. Edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas, imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, fizeram coisas ruins para provocarem a ira ao Senhor. Serviram os ídolos dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os seus estatutos e o seu concerto que fizera com seus pais, como também os seus testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em redor deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. Deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram o ídolo do bosque e se prostraram perante ele todo o exército do céu e se viraram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, deram-se a adivinhações, acreditavam em agouros e venderam-se para fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante de sua face, nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante de sua presença. Porque rasgou a Israel da casa de Davi e fizeram a rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e os fez pecar um grande pecado. Assim, andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falaram pelo ministério de todos os seus servos os profetas. Assim, foi Israel transportado da sua terra à Síria até o dia de hoje. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, de Culta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Aconteceu que no princípio de sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões que mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra. Pelo que mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, que ele vá e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel. Ele lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. E os reis de Babel fizeram Sucote e Benote, e os reis de Cuta fizeram Nergal, e os reis de Ramate fizeram Acima, e os Aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os Serfavitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim.
Assim temiam ao Senhor, e dos mais baixos se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério das casas dos lugares altos. Assim ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles, eles ordenara dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande força, com o braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, e as ordenanças, e a lei, e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. E do concerto que fiz convosco vos não esquecereis, e não temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, a ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais, assim fazem eles até o dia de hoje.